vamos começar aqui o nosso debate. O setor financeiro, como destacou o Isaac, passa por transformações importantes e a alavanca dessa transformação é a tecnologia e é disso que vamos tratar aqui. Bem, um tema importante e recente é a questão da globalização, um tema cujo debate ele foi acentuado e promovido também pelas tensões geopolíticas. E nós sabemos que essas tensões provocam também uma discussão sobre, afinal de contas, a globalização vai passar, digamos, por um retrocesso ou apenas uma mudança nesse panorama que exige novas abordagens, novas avaliações? Porque, afinal de contas, estamos falando de um mundo cada vez mais digital e um mundo cada vez mais digital significa cada vez menos fronteiras, pelo menos sob esse aspecto. Então, eu gostaria de saber dos três qual a visão deles sobre esse processo de transformação, como o sistema bancário vê essa mudança e quais os desafios a serem enfrentados. Eu vou passar a primeira palavra para a Daniela. E, Daniela, me alertaram que você talvez tenha que sair um pouco antes. Se isso acontecer, você fica à vontade, mas primeira palavra com você. Tá ligado? Tá. Obrigada, João. Cumprimentar o Isaac. Bom dia a todos. Cumprimentar meu caro amigo Otávio, Fausto. Uma honra para mim estar aqui representando a Caixa. A gente hoje vai estar lançando a nossa estratégia Caixa para Elas daqui a pouco. E aí eu vou ter que me ausentar, talvez não fique até o final. Eu acho que sobre o tema aqui, João, o setor bancário e a transformação, isso já aconteceu, né? A gente está em revolução, somos parte da revolução, e transversalmente vamos estar atuando em várias dimensões. Eu acho que foram construídas aí, quando você olha do ponto de a Caixa como um banco social, né, e o que foi feito de plataforma para que a gente desenvolva o cidadão, primeiro digitalizando e depois bancarizando, e aí você insere ele nos mercados e, consequentemente, no sistema, e a gente chega nos produtos. Eu acho que foi construído aí uma plataforma e um conjunto de mudanças nesses últimos anos, como não só estruturais, como reformas e lei de liberdade econômica, mas quando a gente olha o PIX, você falou Open Finance, Open Banking, Open Health, que está vindo, 5G, então a gente já tem em São Paulo, Brasília, o 5G, que é uma realidade, são mais de 40 bilhões de reais de investimentos contratados para 5G no Brasil, e conjugar isso tudo significa que a gente está apontado para um futuro diferente, onde os meios financeiros, os meios de pagamento, através das maquininhas, através do PIX, através da democratização do crédito, porque microcrédito é um processo digital também, então é inimaginável a gente conseguir fazer para 30, 40 milhões de pequenos empreendedores um balance scorecard daquelas com o rigor que a gente faz para grandes empresas. Então, vai ser através da tecnologia também que vai acelerar esse processo de concessão de crédito, principalmente para o pequeno. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade para o Brasil, né, e para o setor, para que a gente participe ativamente, e a Caixa tem um papel, enquanto banco operador de programas sociais, de estar ali apoiando nesse primeiro passo, né, nesse primeiro degrau da rampa financeira, uma vez que o cidadão que hoje é assistido por programas sociais, ele tem que ter ali uma orientação mais básica, e acho que a gente pode ter um esforço sistêmico. E quando você olha também o poder da tecnologia do ponto de vista de capacitação e de educação e de orientação financeira, a hora que a gente conjuga isso, estamos falando hoje de 40, 50 milhões de brasileiros que também, através de plataformas integradas e de um esforço único e sistêmico nosso, podem estar sendo melhor orientados para que eles se desenvolvam financeiramente e passem a ser um novo canal e um novo mercado para o setor, para os bancos, para as fintechs e para produtos financeiros. Então, acho que é um processo de transformação contínuo, evolutivo, mas que agora a gente tem alicerces ali que vão acelerar e muito esse processo. Muito obrigado, Daniela. Otávio, eu passo a palavra para você, que esse tema é tão abrangente e, ao mesmo tempo, relevante. Por favor. Obrigado, João. Me ouvindo? Isaac, parabéns, obrigado pelo convite. Daniela e Fausto, uma honra estar com vocês aqui.
Mas antes de falar qualquer coisa, eu queria parabenizar o Isaac e o time dele pela construção de todo esse Febrabantec aqui. Quer dizer, deixou de ser SEAB, virou Febrabantec. E eu, sinceramente, não esperava encontrar esse trânsito que nós encontramos hoje para entrar aqui. Mas eu sim, nunca peguei um trânsito com tanta alegria de saber que a gente ia chegar aqui e estar com esse local totalmente tomado, como tem gente até na arquibancada ali, de tanta gente que tem aqui hoje. Então, parabéns a vocês da Febraban que organizaram, ao pessoal que nos ajudou a construir aqui, mas, acima de tudo, muito obrigado e parabéns pela presença de todos vocês aqui. Vocês podem ter certeza que a Febraban vai procurar fazer o melhor possível, tudo que tiver ao alcance dela, para oferecer a vocês um Febrabantec, talvez o melhor Febrabantec que a gente já teve, porque certamente vocês merecem. E depois de tudo que a gente passou, acho que a gente merece ainda mais poder estar convivendo, estarmos juntos e podermos estarmos trocando ideia, que eu acho que é isso que faz o ser humano, a raça humana, a população, enfim, as pessoas crescerem e evoluírem. Muito obrigado pela presença de todos aqui. João, falando um pouco do que você pegou, do tópico que você pegou, falando de globalização, se a gente olhar para trás, né, faz muito tempo que a gente não tem guerra, né, a segunda foi em 1945, graças a Deus que não tivesse mais, mas ao longo de todo esse tempo, aí nós estamos falando de quase 100 anos aí que passamos por aquela catástrofe, a gente foi observando as diversas geografias do mundo quase que se especializando na produção de algum produto, de algum item ou de alguns itens. Foi o que aconteceu com a Ásia, foi o que aconteceu com o Brasil, aqui, sobretudo aqui na América do Sul, com a produção de grãos, produção de petróleo em outros lugares, enfim. E isso parecia, até certo ponto, algo absolutamente normal. Não adianta, se eu não tenho competência aqui para produzir um determinado produto, é mais fácil eu comprar de quem produz isso com eficiência num menor preço. E aí se imaginou um mundo totalmente sem fronteiras, que de fato é o que a gente vê. Quer dizer, as fronteiras mundiais caíram e as transações comerciais ocorriam. Então, o Brasil comprava da China, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, da França, ou seja, aonde os países encontravam, Estados Unidos, onde os países encontravam o melhor produto, com o melhor preço, mais adequado à sua necessidade de consumo, era assim, ou é assim que se traduz. Infelizmente, com o advento da Rússia e da Ucrânia, essas cadeias globais de suprimentos foram um pouco questionadas. Aliás, houve até um pequeno colapso nas cadeias de suprimentos globais. Veja o que aconteceu com as commodities, o que aconteceu com o próprio petróleo. Então, começou a haver um certo questionamento. Isso trouxe inflação para o mundo inteiro, isso trouxe necessidade dos países se reorganizarem, adotarem instrumentos de política monetária e financeira para poder equilibrar. Vejam a inflação que nós estamos na Europa, vejam a inflação que nós temos nos próprios Estados Unidos, vejam a inflação que nós estamos vivendo no nosso país, né? Me parece que a gente já está caminhando para o controle disso e a partir de agora começar a reduzir, mas houve um questionamento dessas cadeias globais. E aí o termo, o jargão que ficou mais conhecido, aliás, em Davos ele foi muito usado, é que a gente deveria trabalhar close and friendly, ou seja, vou trabalhar perto de países, eu vou comprar de países que estejam mais perto de mim e que sejam amigos naturais. Amigos naturais, eu entendo que o Brasil tem um papel preponderante para ser de qualquer outra nação do planeta. Perto, nem sempre, o perto agora é muito relativo, né? Porque com transporte marítimo, aéreo, ferroviário, essas distâncias são sempre encurtadas. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade de ouro de aproveitar isso. Eu acho que aquele primeiro momento da guerra da Rússia e Ucrânia, ou seja, né, vamos dizer assim, a violência que aconteceu ali, me parece que isso, espero que esteja diminuindo, e tomara que esteja, porque nos deixa muito tristes e muito pesarosos, né, com as outras pessoas que estão lá nesses países enfrentando esse tipo de sofrimento, as crianças, as mulheres, sobretudo, que é muito marcante para a gente, muito
triste esse tipo de coisa. Mas que essas coisas possam se resolver. Não acho que as cadeias globais de suprimentos vão ser quebradas, não. Acho que elas se restabelecem. Mas é sempre bom ficar na mente, né? Como é que a gente pode estabelecer essas cadeias globais para que a gente não fique vítima, para que a gente não fique pego de surpresa no momento que, se eventualmente alguma coisa, não de guerra, mas numa decisão política de algum país, houver a quebra dessas cadeias globais de suprimentos. Então, acho que essa é um dos desafios que o mundo tem pela frente, não é só o Brasil, mas acho que o Brasil tem uma posição de dominância. Uma dominância que eu digo de ser um país que é friendly a todos, que é amigo de todos, e que pode, com a capacidade que tem, seja na indústria automobilística, seja nas commodities, seja no minério, nos grãos, enfim, em todas as competências que o Brasil tem, energia elétrica, carne, quer dizer, o Brasil tem uma enormidade de competências e competências que passam pelo suprimento alimentar do mundo, que eu acho que pode nos dar uma posição privilegiada nesse novo mundo que a gente está enfrentando, depois da pandemia, depois, tomara Deus que se resolva essa guerra, eu acho que se encaminha para um novo mundo e espero que esse mundo seja favorável, mas acima de tudo, que o Brasil possa aproveitar. A gente não pode esquecer, e desculpa só para finalizar, nós há muitos anos atrás, 30 anos atrás, nós inventamos um negócio chamado etanol. Se o etanol tivesse sido descoberto nos Estados Unidos, certamente hoje nós estaríamos andando com carros movidos a etanol. Mas como foi descoberto no Brasil e desenvolvido por brasileiros, isso não aconteceu. Agora vejam a potência que nós temos para substituir combustíveis fósseis, como o que está acontecendo hoje, principalmente para a gente cuidar do nosso planeta, dados os problemas que a gente já vê que são latentes no nosso planeta, se a gente pudesse ser o guardião e o first mover para levar essa energia limpa para o mundo inteiro. E produção de cana-de-açúcar para fazer etanol, nós temos tecnologia, nós temos terra, nós temos um clima abençoado por Deus, e nós não precisamos derrubar mais nenhuma árvore para plantar o dobro da área cultivável que nós temos no Brasil, só recuperando terras que estão degradadas ou pastos que estão degradados. Então vejam a vantagem competitiva do Brasil. Nós precisamos botar isso em marcha. Obrigado, João. Muito obrigado, Otávio. Fausto, então cabe a você fechar a discussão sobre esse tema. Perfeito, João. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Que honra poder participar desse painel. E o desafio é grande. Falar depois de duas feras dessa aqui, né, me traz uma responsabilidade muito grande. Obrigado, Isaac, pelo convite. Obrigado a vocês pela audiência. Prazer enorme o Banco do Brasil poder estar sendo representado e uma honra para mim, pessoalmente, poder vir aqui falar com vocês. Bom, também temos uma semana especial, semana de divulgação do resultado do Banco do Brasil, dia 11. Então, espero que vocês possam acompanhar aí a nossa divulgação dia 11 pela manhã. Bom, João, falar um pouquinho, na verdade, a primeira parte da minha fala corrobora bastante o discurso do Otávio. Enfim, eu acho que é inegável para todos nós os benefícios alcançados, né, com a globalização. Se abriu as fronteiras, né, do capital, tá? Informação em tempo real, informação online. O que mais? Internacionalização das nossas empresas e o ponto-chave, especialização da cadeia de fornecimento ou suprimentos, como o Otávio comentou. E aí, fazendo um pouco de recuo ao período da pandemia, João, o que nós percebemos? Já começamos a perceber um pouquinho, tá, dessa especialização da cadeia de suprimentos nos incomodando. Primeiro, na dependência do suprimento de matéria-prima, né, durante a pandemia para a produção industrial. Né? Eu, pessoalmente, estive em algumas grandes fábricas de tratores e equipamentos agrícolas e nessas produções eu pude perceber claramente a falta de chips, falta de componentes e falta de pneus. O trator pronto para fazer exportação
e sem os pneus. Enfim, nós já começamos a observar ali uma carência tremenda de outras opções de cadeia de suprimento. Vimos também a questão da vacina. Tá? Quantas vezes nós ficamos dependentes de alguns insumos específicos que eram produzidos na China, atrasando a nossa produção da vacina localmente. Ora, além disso, tínhamos também dependência de tecnologia para produzir a vacina. Enfim, a globalização trouxe essa especialização da cadeia produtiva, né, da cadeia de fornecimento, e começou a nos dar alguns alertas lá atrás. Com a guerra, o que mais nós pudemos observar claramente? Problema claro, Europa dependente do gás, o preço do petróleo explodiu, começou a nos incomodar o mundo inteiro com a inflação. Enfim, a resposta que, pelo menos, eu tenho para essa pergunta, o que vai acontecer com essa globalização? Eu acho que o caminho é sem volta. O que pode acontecer é um rearranjo desse processo. Obrigatoriamente, alguns países vão discutir possibilidade. Tem duas alternativas, né, para os países. Ou ele cria uma cadeia regionalizada para alguns produtos estratégicos, para que a gente faça a produção localmente, ou em países vizinhos, amigos, nações amigas, como o Otávio descreveu, ou a gente diversifica a cadeia de fornecimento em vários países, como no caso do fertilizante. Tá? Pegando fertilizante do Canadá, da África, enfim, em outras localidades. É claro, gente, que o desafio é enorme, mas eu acredito realmente que nós vamos passar por um processo de rearranjo das economias globais, tá? Para buscar amortecer os problemas causados, né? E que nós tivemos aí os alertas em relação à guerra. Com relação à TI, propriamente falando, o que eu vejo? Uma série de oportunidades para nós, principalmente na questão de proteção de dados. Eu sei que hoje nós temos um painel importante aqui dos ataques cibernéticos. Se nós podemos dizer para vocês que se existe alguma outra pandemia em vigor no mercado, eu já ouvi até essa expressão, uma pandemia de ataques cibernéticos, quer dizer, os bancos precisam estar de prontidão, cada vez mais aptos e preparados a combater essa questão, e empresas também, não só os bancos. Então, uma guerra de informações, tá? E surge uma série de oportunidades para nós, empresas, né, de proteção dos nossos principais ativos, que são os dados dos nossos clientes, né, dos nossos negócios. E, enfim, os bancos criaram áreas de proteção, né, de cybersecurity. O Banco do Brasil criou uma área específica para conduzir esse tema e está funcionando muito bem. Tá? Claro que surgem outras oportunidades no mundo agrícola, né? O Otávio comentou aqui parcialmente sobre... nós estamos também com a questão ASG, né? Como pauta. Enfim, só tem um jeito de aumentar a produtividade sem desmatamento: tecnologia. Então, a tecnologia como sendo um fator primordial para que a gente embarque soluções para que a nossa agricultura consiga ter mais produtividade na mesma área plantada, enfim, e que a gente possa explorar bem, né, o incremento dessas commodities, né, trazendo riqueza e renda para esse país. Obviamente também, se nós pensarmos na questão de outras fontes de energia, a matriz de energia no Brasil, o Otávio comentou muito bem, nós temos uma das matrizes mais limpas do planeta, mas é claro, tem muita ainda oportunidade na parte de energia eólica, energia solar, e o mundo inteiro, né, vai se debruçar sobre esse tema, ou está se debruçando, e os bancos têm uma grande oportunidade de poder fazer o financiamento e ajudar os nossos clientes a ir para uma economia mais limpa. João, era isso aí que eu tinha para comentar inicialmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Fausto. Daniela, você? João, vou ter que me despedir, infelizmente. Estarei bem representada aqui pelo Otávio, pelo Fausto. Meu povo o evento está muito concorrido, Isaac, está difícil entrar e sair. Parabéns pelo seu trabalho de articulação, pela liderança em nome do sistema financeiro. E desejo um ótimo evento para vocês. Contem com a Caixa apoiando e participando sempre. Obrigada, tá? Bom dia a todos, ótimo evento para vocês. Muito obrigado, Daniela.
Bom, vamos entrar num tema agora que ele é tão caro ao setor que o Otávio e o Fausto já passaram rapidamente por ele, que é a agenda ESG. Nós estamos falando de ambiental, social e de governança. E o setor financeiro tem um papel importantíssimo a cumprir, porque esta é uma agenda da sociedade cada vez mais vigilante e diria até mais atenta e que sempre vai cobrar os compromissos nessa área. E o Brasil tem um papel mundial importante a cumprir nessa área e é este tema que eu gostaria de começar com você, Otávio. É a visão do setor financeiro em relação a essa agenda ESG. Obrigado, João. Deixa eu só... A Daniela teve que sair, a Caixa Econômica Federal está lançando um programa chamado Caixa com Elas, que é um programa que visa coibir, denunciar a violência contra a mulher, por isso que ela teve que sair. Eu acho que é um programa muito bonito e eu acho que vale a pena, né? Tá aqui e tá lá para lançar um programa tão bonito e a gente já está olhando isso na Febraban, o Fausto está embarcando, o Bradesco também. Eu acho que todas as empresas que puderem olhar isso com mais proximidade, porque é um problema grave no nosso país, mas infelizmente é um problema silencioso. Então, quanto mais as nossas empresas estiverem engajadas para que a gente possa coibir esse tipo de coisa definitivamente, inclusive na justiça, né, na legalidade, tipificando criminalmente isso, para que a gente não tenha esse tipo de infelicidade dentro do nosso país, que a gente não gostaria de fato que acontecesse. Então é um programa muito bonito, então vale a pena. Bom, mas João, falando um pouco sobre o assunto ESG, esse é um tema que já vem andando há algum tempo, todas as empresas estão falando bastante disso, vários fundos já voltados para esse tema. Agora, é um desafio muito grande dentro das nossas empresas, porque não basta o CEO falar de temas ESG, não basta o financeiro, o CFO, falar desse tema. A gente tem que engajar o time inteiro. Então, engajar um banco de 80 mil pessoas como o Bradesco, 90, 100 mil como o Banco do Brasil ou da Caixa, não é simples, mas a gente tem que mudar o mindset e isso tem que ser construído ao longo do tempo. É um desafio muito grande, mas me parece que é um desafio sem volta. Aliás, eu tenho convicção que é um desafio sem volta. Que cada um de nós, dentro das suas competências, seja através de mercado aberto, seja através do mercado de capitais, seja através da orientação aos nossos clientes, seja através da criação de novos produtos e serviços, de alguma maneira a gente tem que engajar o time inteiro e, acima de tudo, engajar os clientes também, para que a gente consiga tornar o ESG, de fato, uma verdade que se consolida, porque a velocidade ela é muito lenta. Vejam que interessante. Essa sigla, né, ESG, de meio ambiente, social e governança, ele foi cunhado lá atrás, em 2004, ou seja, 18 anos atrás. 18 anos atrás. Foi a primeira vez que ele foi cunhado, foi num relatório do Pacto Mundial e do Banco Mundial, e quem trouxe esse tema para a mesa foi Kofi Annan, o saudoso Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, foi Prêmio Nobel da Paz em 2001, e ele teve uma felicidade rara, né, até pela inteligência, pela luz que aquele cidadão Kofi Annan tinha. Ele teve a sabedoria de, quando ele cunhou esse termo, ele colocou o social entre o meio ambiente e a governança. E eu acho que, não sei se foi de propósito ou se foi sem querer, mas ele teve muita sabedoria quando ele fez isso. Porque não adianta a gente querer o respeito ao meio ambiente, o equilíbrio ao meio ambiente, o não desmatamento, um crescimento verde, o consumo de energia verde. Não adianta você querer ter toda uma governança estabelecida nas nossas empresas, na relação entre os funcionários, na relação entre os colaboradores, na relação entre fornecedores e compradores, se você não tiver este meio, né, esse S, que é o equilíbrio dessas outras duas iniciais, porque se a gente não tiver o social implementado, as pessoas não tiverem emprego digno, não tiverem condição de alimentar sua família, se ele não conseguir extrair o extrativista lá
no Amazonas, se ele não tiver uma renda digna para poder tirar o açaí da floresta, para poder sustentar com dignidade a tua família, não adianta a gente ficar falando em meio ambiente com o social solto. O social tem que estar resolvido. O problema de renda, o problema de educação, o problema de saúde tem que ser resolvido. Sabemos que é um longo caminho que a gente tem pela frente e muita coisa precisa ser feita. Mas enquanto a gente não tiver este equilíbrio do social, os outros dois não vão ser possíveis de ser realizados. Então, acho que é um pouco por aí que passa a necessidade da implementação dessas políticas. E aí, eu acho que é um pouquinho de cada um, sabe, João? Não adianta a gente achar que ou o governo, ou uma grande empresa, ou algumas grandes empresas vão poder ser capazes de fazer. Isso está no dia a dia, na nossa pequena atitude de não jogar o papel no chão, de não consumir o plástico, de substituir por papel, substituir por produtos recicláveis. Então está na responsabilidade de cada um de nós como cidadãos para que a gente possa tornar esse país mais sustentável, para que possamos tornar o nosso planeta menos agredido e mais sustentável ao longo do tempo. Então, eu acho que as grandes empresas, as grandes corporações precisam incentivar e isso dá o pontapé inicial, mas esse trabalho está na escola, está na empresa e está na vida cotidiana de cada um de nós. Muito obrigado, Otávio. Fausto, então, a visão sua e do Banco do Brasil sobre esse tema que, como falamos, é relevante para o setor e é especialmente relevante para a sociedade. Obrigado. Excelente abordagem, Otávio. Parabéns. Bom, tentando complementar o que o Otávio mencionou aqui, o que eu diria para vocês? Quando a gente fala na sigla ASG ou ESG, como nós queremos dizer, a única, talvez, novidade, ou não digo também muita novidade, mas talvez o maior desafio nesse momento é o primeiro eixinho, o eixo dessa sigla, que é a questão ambiental. Porque a parte social, por exemplo, os bancos, Banco do Brasil em particular, o Bradesco, eu sei que tem uma fundação muito atuante, nós já atuamos desde a década de 80. Nós temos uma fundação atuante desde 1985, fazendo belos trabalhos aí por todo esse Brasil, somente levando educação, com eixos na parte de educação, alimento, produção de alimento, ensinando técnicas produtivas e também levando a questão de água, alternativas para algumas regiões extremamente secas desse Brasil. A questão da governança, o Banco do Brasil, por exemplo, já aderiu ao Novo Mercado lá atrás, é uma das poucas instituições listadas aí. Nós temos uma governança sólida, extremamente complexa, podemos dizer assim, mas que funciona, que protege a tomada de decisão e nós não temos uma preocupação em relação a esse tema. Mas o lado ambiental, e aí eu conto para vocês um pouco da experiência lá na COP26, e aí falando um pouquinho de números do Brasil, nós temos 66% do país com áreas preservadas, vamos dizer assim. E desses 66, nós temos metade relativo a reservas indígenas, e parques nacionais. Então, 33% em relação a isso. E da onde vem a outra metade, os outros 33%? E aí o Banco do Brasil fala com muita propriedade por ser o líder no agronegócio. Estão nas propriedades rurais. Nós estamos falando que 33% vem das reservas legais previstas no Código Florestal e as áreas de proteção permanente. Todos nós sabemos que existe uma obrigatoriedade de se preservar ao desenvolver uma produção no sul do Brasil, em torno de 20% de reserva legal, e quanto mais nós vamos caminhando em direção ao norte do país, essa reserva vai aumentando. Enfim, em média no país, para vocês terem números reais, 50% das nossas propriedades podem ser exploradas. Ora, gente, que país no mundo tem 66% do seu território sem gerar riqueza e renda? Bom, o que advém dessa conversa? Há um potencial enorme da gente
trazer para esse jogo de preservação os agricultores brasileiros. Eles se tornam protagonistas desse processo de preservação. Então, o que a gente precisa encontrar é soluções para que eles possam preservar isso, né? Porque a gente sabe que aquela área que está prevista como reserva legal não pode ser invadida pelos animais, não pode pegar fogo, enfim, ela precisa ser protegida, né? Não pode ter extração ilegal de madeira. Se estima que se gasta ao ano para preservar essas áreas em torno de 15 bilhões de reais. Ora, da onde vêm as soluções financeiras? O agricultor vem do processo, né, de plantio e das culturas que ele pode desenvolver. Qual o papel dos bancos nesse processo? A gente pode ajudá-lo a criar mecanismos para que eles possam buscar uma compensação financeira, uma rentabilização para essas áreas que são preservadas. Ora, temos o mercado de crédito de carbono, ainda é uma grande discussão, porque essas áreas previstas no Código Florestal, teoricamente, não gerariam a adicionalidade, né, que o mercado exige, quer dizer, elas não estariam sujeitas à emissão do crédito de carbono, mas a gente pode criar outras alternativas financeiras, como CPR Preservação, que o Banco do Brasil criou, para que o agricultor possa ter uma outra fonte de receita, para que ele possa preservar aquela área. Agora, um outro ponto extremamente importante, e aí eu falo com tranquilidade para vocês, existe uma certa hipocrisia no mercado financeiro. Se exige muito dos nossos agricultores ou dos bancos que adotem boas práticas voltadas ao meio ambiente. No entanto, por exemplo, eu tenho uma carteira de quase 100 bilhões de reais em crédito relacionado ao Programa da Agricultura de Baixo Carbono. Ora, por que eu não posso envelopar isso, securitizar esse ativo e buscar investidores que estejam dispostos a ter um selo verde nesse pacote e financiar a agricultura brasileira com juros mais baixos? Então, se exige muito das instituições em relação à adoção de práticas, mas a gente precisa exigir do mercado também que estejam dispostos a nos remunerar. E aí, eu digo, os nossos agricultores de forma indireta, fazendo com que a gente tenha funding mais barato para poder financiar essas atividades agrícolas que eles realizam e eles preservam. Tá? Enfim, além, claro, os bancos já deram várias demonstrações assinando acordos internacionais, net zero, enfim, tem uma série de acordos em relação ao tema, mas o importante é colocar isso na prática. Tá? Por exemplo, nós temos uma carteira lá no Banco do Brasil, acredito que o Otávio também tem uma carteira certificada, gerando externalidades positivas em relação a questões do meio ambiente. Do nosso portfólio total de quase 1 trilhão de ativos, nós temos 300 bi com essa certificação dada por uma agência internacional. Enfim, existem várias alternativas. Eu acho que o grande desafio dos bancos é em relação à questão ambiental. Os dois eixos, eu acredito que estejam muito bem conduzidos já há algum tempo, né? E a gente precisa mobilizar a sociedade de forma geral e os nossos investidores para que a gente busque alternativas e que esse selo verde, de fato, traga um diferencial de mercado competitivo para que a gente faça, né, esse processo ele evoluir mais rapidamente, tá? em todo o mercado agrícola, por exemplo. Muito obrigado, Fausto. Bom, eu quero trazer a vocês dois agora um tema que mais afeta o setor e, portanto, a clientela do sistema financeiro e bancário, que é a questão do Open Finance. Nós já tivemos o Pix, que foi um sucesso enorme. Eu vou me permitir contar um pequeno episódio que eu acho que ilustra bem como o Pix foi um sucesso e como a população brasileira absorve com tanta rapidez e facilidade uma inovação. Logo depois do Pix, eu fui abordado por uma criança, pelo tamanho eu posso arriscar mais ou menos 8 anos, me oferecendo pequenas coisas à venda que a mãe dele tinha feito. E enquanto eu olhava para ele, ele disse: tem Pix, doutor, pode comprar que tem Pix. Ou seja, é uma aceitação geral. Mas agora eu acho que é a hora de Fausto e Otávio a gente falar do Open Finance. É uma novidade importante que mexe com o setor, muda a relação com os clientes. O que vocês veem como oportunidades e desafios com essa nova fronteira? Otávio, eu vou fazer um bate lá e volta cá. Com você. Comigo? João, eu acho que nós temos desafios e oportunidades com o Open Finance. Acho que
O mercado brasileiro teve muito sucesso com o Pix, tem alguns problemas que a gente precisa resolver ainda, sobretudo com relação à segurança, ao cliente poder escolher o seu limite, ter a sua prerrogativa de ter ou não. Mas, enfim, são coisas que a gente precisa ajustar. Com o Open Finance, eu acho que ele vai ser importante, eu acho que temos, como eu falei, oportunidade e desafio. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado necessário no desenvolvimento dele. Alguém citou aqui, acho que foi o próprio Fausto que falou, né, da pandemia de ataques cibernéticos. E a gente tem que lembrar que lá no Open Finance todos os dados do cliente serão compartilhados. Então a gente tem muita preocupação para que a gente tenha muita segurança no transacionar, mandar esses dados para lá e para cá, para que não haja problema dos nossos clientes. Eu acho que, então, portanto, o grande desafio do Open Finance, eu acho que é segurança para a gente implementar e preservar os dados dos nossos clientes, que eu acho que é o mais importante, porque os níveis de segurança são diferentes nas diversas instituições. Não só porque é grande ou porque é pequena, mas eu estou falando, de fato, do nível de segurança. Tem muitas empresas, fintechs, que têm níveis de segurança elevados. O que a gente precisa é padronizar isso para que a gente tenha muita convicção a hora que ele for lançado em toda a sua plenitude, para que os dados estejam protegidos. Do outro lado, eu vejo muitas oportunidades, não só para nós, bancos incumbentes, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, etc., como também do lado das empresas. Eu acho que tem muito processo de parceria que vai poder acontecer. Não é impossível alguém ser bom em tudo. E a gente tem ainda aquele peso do passado, que é o legado que toda grande corporação tem. Então, essa rapidez de você poder colocar APIs para poder fazer transação e ter parceria com outras empresas, com fintechs, com insurtechs, com startups, para que você possa oferecer o melhor produto, a melhor jornada para o cliente, eu acho que é que vai fazer toda a diferença. Me parece que o Open Finance está muito mais voltado para aquela jornada que o cliente vai entender como jornada vencedora para ele, ou seja, aquela que tem menor fricção, aquela em que ele vai se sentir mais confortável, aquele que vai conseguir fazer o que ele precisa mais rápido, aquilo onde ele vai conseguir consolidar toda a sua posição financeira, ou de seguros, ou de investimentos, seja lá o que for, mas que ele tenha o acesso à jornada mais rápida, mais interativa e mais fluida para esse cliente. Então, acho que o desafio de todos nós para o Open Finance e a oportunidade grande que tem aí é de construir essa jornada vencedora para ter o cliente próximo de você. E a partir daí, eu acho que vai ter espaço para todo mundo crescer nesse mercado. Nós temos que lembrar que o mercado brasileiro ele acabou crescendo muito em termos de tecnologia ou em termos de clientes embarcados, muito a partir também do problema da pandemia que a gente teve, pelas necessidades de pagar auxílio emergencial ou Auxílio Brasil. A Caixa Econômica abriu mais de 40 milhões de contas, Banco do Brasil também, e os outros bancos privados também ajudaram a fazer isso. Então, a gente tem os clientes, vamos dizer assim, digitalizados. O Brasil é um país digitalizado sobre esse aspecto. Mas quando a gente olha sobre o aspecto de penetração de investimentos, penetração em produtos de seguro, penetração em outros produtos e serviços que existem no mercado financeiro mundial, ainda o Brasil é um país que é subaproveitado nisso. A gente não tem isso na plenitude que a gente poderia ter. Não por problemas de jornada, por problemas de tecnologia, que também existe, mas principalmente por conta de renda, de capacidade, de entendimento, de educação financeira, de capacidade de consumo. Então, são outros problemas que envolvem. Mas eu acho que isso será um crescente. Eu acho que implementa a primeira fase que foi feita, o cliente começa a se acostumar, identifica quais são as melhores jornadas, qual o parceiro ideal que ele tem, qual é o banco ideal que vai poder atender ele num determinado produto ou na consolidação de todos os seus negócios. Então, eu acho que é uma jornada em construção e tem uma curva de aprendizado muito importante para a gente atravessar aí, que a gente tem que
conduzi-la para que a gente possa entregar essa melhor jornada para o cliente e, de fato, a preocupação maior fica com a segurança que a gente vem vivendo hoje. Muito obrigado. Fausto. João, tentar resumir aqui um pouquinho o que o Otávio colocou. Primeiro, que eu acredito que a grande ameaça é ficar parado. Talvez a instituição que ficar parada aí, realmente, ela pode perder o bonde, pode perder algumas oportunidades. Nós, lá no Banco do Brasil, a gente vem investindo bastante no Open Finance, no Open Bank primeiro, agora no Open Finance, enfim, criamos uma estrutura apartada para cuidar desse tema. E aí, dividindo as oportunidades, eu colocaria em 3 grandes eixos. O primeiro deles é ofertar a melhor experiência para o nosso cliente. O que eu digo? A partir do momento que esse cliente compartilha, né, os dados que ele tem em outras instituições financeiras, isso me permite ter uma proposta mais personalizada para cada um deles. Tá? Aí, um pouco da nossa experiência, o Otávio resumiu bem, que nós somos um processo de aprendizagem, né, contínuo, nós estamos bem demos a largada disso há pouco tempo. O que nós aprendemos com esse processo a partir do momento que o cliente compartilha esse dado? 90% de quem compartilhou dado conosco, nós conseguimos construir soluções personalizadas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o índice de efetividade dessa oferta foi o dobro daquela oferta que era feita às cegas, né, anteriormente, né, por mensagem, por e-mail, enfim. Então, a oferta personalizada traz um índice de efetividade maior. Tá? Então, o desafio é fazer isso em escala, em grande escala. Tá? O segundo grande eixo são novas oportunidades de negócio. Estamos falando de novos modelos de negócio. E aí, a nossa experiência, nós criamos lá o banco como plataforma, o nosso marketplace. Nós temos 27 grandes redes varejistas, onde a gente direciona os nossos clientes com ofertas personalizadas de cada uma dessas redes para esses nossos clientes. Isso traz outras fontes de receita para as organizações financeiras. Muitos bancos aqui têm, o próprio Bradesco tem, enfim. E nunca se imaginou lá atrás se contabilizar uma receita de uma venda de uma geladeira, de uma televisão. Então, esse mercado nos permite usar o banco como plataforma e direcionar os nossos clientes para fazer compras, né, personalizadas em parceiros comerciais do banco. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos o nosso marketplace em outubro do ano passado, com uma empresa apenas, e viemos ao longo de março, abril, maio, expandindo, chegar em 27 grandes redes varejistas. Já temos em torno de 430 milhões em valores absolutos, que foram realizados em compras nesses aplicativos, né, nesses sites de parceiros, e isso gera uma receita, em média, para os bancos, entre 9% e 10%, enfim, é uma alternativa de receita adicional aos negócios financeiros, que era impensável há pouco tempo atrás. Temos também o banco, né, como serviço, iniciadores de pagamento, aplicações multibanco, enfim, novos modelos de negócio que estão surgindo, né, que vão propiciar receitas adicionais. E na aquisição de novos clientes, a partir do momento que você tem um cliente novo na sua instituição e que ele topa compartilhar histórico contigo, né, sobre o comportamento dele nas instituições no mercado, isso permite eu customizar melhor o limite de crédito, enfim, eu conhecer esse cliente com uma profundidade razoável para antecipar, né, toda a estratégia de atuação com esse cliente junto ao banco. Então, isso permite conhecer melhor o cliente. Bom, aí eu digo, o Otávio resumiu bem. Tá dando um ruído aí? Não, tá ok. Não, só o meu. Bom, e, por exemplo, a solução Minhas Finanças, né, que é uma solução onde você consolida fluxo financeiro que você detém em outras instituições, é uma alternativa e soluções customizadas que os bancos estão criando, né, no mercado para oferecer aos seus clientes. Então, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente já percebeu um bom uso
dessa ferramenta, propiciando que os clientes pudessem trazer os seus saldos e suas movimentações que são realizadas em outras instituições financeiras. Isso permite que ele consiga gerenciar melhor as suas despesas, o seu fluxo financeiro. Enfim, se abre uma janela enorme de oportunidades, é uma curva de aprendizagem, como o Otávio colocou, mas é uma curva importante para conhecer melhor o nosso cliente e que a gente tenha mais êxito na oferta de produtos e serviços para eles. Muito obrigado, Fausto. Bom, nosso tempo está chegando ao final e antes de passar a palavra para vocês para a última questão, o Isaac me informa aqui que está na plateia, abrilhantando aqui o evento, Murilo Portugal, ex-presidente da Febraban, ex-secretário do Tesouro, nosso representante no FMI, no Banco Mundial. Murilo, muito obrigado aí pela sua presença. Bem, para essas palavras finais, a gente não poderia escapar de uma questão que, evidentemente, está na cabeça de todo mundo. O que nós devemos esperar para 2023? Então, os senhores, como dirigentes de bancos, dois bancos muito importantes, a gente está aqui para ouvir esse cenário. Eu poderia começar agora com você, Fausto, e deixa a palavra final para o Otávio. Podemos sim. Vamos lá. Nós, do Banco do Brasil, como estamos enxergando aí em 2023... Bom, cada vez mais acelerar o processo de transformação digital. Se tem um legado que essa administração do banco quer deixar para a organização, é um banco digital na prática, né? Que você tenha processos que se iniciem no digital e terminem no digital. Que esse é o verdadeiro conceito do digital. Tá? Nós não queremos etapas, nós estamos trabalhando para tirar etapas que levem o cliente a uma agência, a um terminal, enfim. Nós queremos fazer realmente o digital na prática. Uma especialização cada vez maior da nossa rede de atendimento. A especialização, como vocês viram, faz parte de um processo de globalização, mas vem também para o setor bancário. Nós precisamos ter uma rede especializada para cuidar de alguns perfis de clientes. Estamos falando de cliente private, nós estamos falando de cliente corporate, pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Enfim, cada vez mais uma rede especializada, mas o importante, o digital convivendo com o físico, né? Então, a gente sempre costuma dizer que somos um banco hoje digital com conveniência física. Tá? E isso vai acontecer, né, sempre. Né? Acreditamos que o atendimento especializado e físico ainda vai persistir por muito tempo, que é muito importante para atender os perfis de clientes que nós temos. Falamos também que nós queremos um banco para cada cliente, ou seja, uma empresa tradicional como a nossa, a minha, aqui a do Bradesco, nós temos clientes que são tradicionais, que querem ir numa rede física. Tá? Nós temos clientes que só usam os terminais de autoatendimento para fazer o saque dos valores. E nós temos os clientes digitais, ou seja, aquele que quer o banco na palma da mão. Então, nós vamos ter um banco para cada cliente, seja ele que tenha conveniência física ou digital, cada vez mais especializado, né, e buscando cada vez mais soluções que possam atender de fato as necessidades deles. Tá? Sempre o físico convivendo com o digital. Cada vez mais penso também que teremos agências leves, né? E aí o que encarece de fato uma agência bancária são questões relacionadas a transporte de valores, vigilância armada, porta blindada, vidro blindado, porta giratória, circuito fechado de TV, instalação de cofres, enfim, cada vez menos nós vamos ter esses aparatos e vamos ter lojas com atendimento. Isso, por exemplo, vai permitir que você tenha capilaridade suficiente para ter sua presença no maior número de locais possíveis, né? Com uma estrutura mínima, mais barata, condizente com os custos, adequada aí às necessidades dos bancos. Enfim, parcerias estratégicas, cada vez mais, é aquilo que o Otávio comentou, ninguém é especialista em tudo, nós vamos ter que buscar parceria estratégica para a gente se tornar complementar, né? Ou o parceiro se transformar complementar. Enfim, por fim, relevante para a vida das pessoas e do país, né? O Banco do Brasil, em especial, convive com esse dualismo, né? Ele é de mercado, porque tem ações em bolsa, tem que seguir todos aqueles índices, tem que performar, né? Tem que distribuir dividendos para o seu acionista, né? Mas, do outro lado, também tem o Tesouro Nacional com 50,00001%,
né, como seu acionista controlador, então nós temos que equilibrar essa função, né, dando rentabilidade, mas servindo também de apoio à sociedade para promover o desenvolvimento econômico do país. Era isso aí. Muito obrigado. Otávio, cabe a você o fecho final do evento. Obrigado, obrigado, João. Eu acho que o desafiador é a gente acabar 2022, né? Não esquecemos que nós temos 2022 ainda pela frente. Tem Copa do Mundo em novembro, né? Quem diria, mas tem Copa do Mundo em novembro. Depois nós temos eleições. Mas eu acho que com relação ao Bradesco, a empresa, continuar esse desafio da gente ajustar a estrutura, não tem mais necessidade de ter agências do tamanho que a gente tinha. O fenômeno que a gente vê no Bradesco certamente também acontece no Banco do Brasil. Para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, nós fazíamos 1 milhão de autenticações no caixa todos os dias. Depois da pandemia, isso caiu para 100 mil, ou seja, 90% a menos do que acontecia. 1 milhão por dia, hoje são 100 mil. Há 30 anos atrás, se vocês colocassem todos os caixas do Bradesco um do lado do outro, isso daria 9 quilômetros em fila reta. Então, são coisas que não existem mais e a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Então, a tecnologia, nós corremos atrás dela, ela corre atrás da gente e a gente tem que se preparar para isso. Os novos entrantes acham que provocam a gente para que a gente busque esse caminho mais rapidamente. Então, é fazer esse ajuste grande que a gente tem que fazer com todos os desafios de PIX, Open Finance, enfim, e o ESG, enfim, todos os desafios que a gente tem pela frente. Então, acho que o Bradesco está procurando se preparar adequadamente para poder enfrentar esse novo cenário que a gente vê e que a gente pode ver que aconteceu um pouco na Europa, um pouco nos Estados Unidos, mas que é um momento certamente bem diferente da indústria bancária no mundo e, sobretudo, vai ser no Brasil também. Para 2023, a gente vê o que está acontecendo, a gente tem uma expectativa. Hoje saiu o resultado de inflação, tivemos deflação no mês de julho, a deflação medida no mês de julho. Esperamos que a gente consiga debelar esse fantasma da deflação. Vocês vão lembrar lá atrás, quando começou o problema da pandemia, eu disse isso várias vezes, tudo que eu torço e peço é que a gente não tenha uma taxa de juros alta para que as pessoas possam alongar suas dívidas com uma taxa de juros baixinha para que todo mundo consiga pagar. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e a gente está vivendo com esse fantasma de inflação e, por consequentemente, política monetária aplicada que eleva a taxa de juros. Então, espero que agora, até o final do ano, a gente consiga debelar esse fantasma da inflação. As expectativas de crescimento do PIB desse ano melhoraram, está algo em torno de 2, 2,5%, mas para o ano que vem ela é muito ruim. Espero que os economistas se enganem mais uma vez e que a gente consiga ter um crescimento maior do nosso país no ano que vem, já considerando que as cadeias de suprimentos globais vão estar mais normalizadas, o preço do petróleo já veio para $90, então a gente espera que tudo isso possa se organizar para que a gente possa conseguir ter um crescimento ao longo do ano de 2023. E eu tenho certeza que daqui, deste lugar, da Febrabantec, acho que vão sair bons insights do que nós, de bancos, do que nós, da indústria financeira, temos que fazer nos próximos anos para poder atrair os nossos clientes, para poder reter os nossos clientes, seja ele de que geração for. Lembrando que nós temos clientes de 4, 5 gerações dentro das nossas empresas. Então, essa Febrabantec, ela é um nascedouro, ela pode irrigar as nossas empresas com soluções, com ideias, com orientações, com insights, para que a gente possa tornar a jornada do nosso cliente mais agradável e fazer as nossas empresas cada vez mais competentes para competir não só no mercado nacional, mas também serem empresas relevantes no mercado internacional, como a gente vê várias empresas aqui. Então, parabéns a todos, muito sucesso no evento e tenham um evento grandioso para todos vocês. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, então chegamos ao final do nosso primeiro painel. Em nome da Febraban, eu agradeço a atenção, o privilégio
participação do Fausto, do Otávio, da Daniela, que já teve que sair. Muito obrigado. E especialmente a todos vocês que estiveram aqui presentes e que de alguma maneira acompanharam.